Mês de junho, mês do chapéu de palha, roupa bonita, roupa caipira, muita carne, muita cachaça, muita dança, né? Devemos ou não devemos, como cristãos, como filhos de Deus, como aqueles que já têm conhecido Cristo, devemos participar, nos envolver, incentivar tipos de eventos, de rituais, de festas. Meus amados, há muitas coisas que elas não combinam mais com a fé única e exclusiva em Jesus. Nós somos livres para decidir o que fazer e, inclusive, a Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas. Ou seja, tudo eu querendo eu posso fazer, mas nem todas convêm. Algumas coisas são até mesmo coisas que não necessariamente seria pecado, contudo não convém fazer, e há alguns exemplos na palavra de Deus que mostra que há algumas coisas que pode ferir a consciência, seja sua, seja de outro, que ainda não tem o grau de entendimento sobre Deus como você talvez, né? Tenha. Ou seja, então há coisas que não necessariamente são pecados, mas que não convém participar para não ferir, para não escandalizar. Inclusive, Paulo diz, né, que não devemos usar a liberdade se isso for trazer tropeço ou ferir a consciência de alguém, tratando lá sobre a carne sacrificada a ídolos, né? Em 1 aos Coríntios. Irmãos, nós estamos então em um mês em que, principalmente aqui para nós, no Nordeste brasileiro, né, a cultura, né, é muito forte em relação a festas juninas. Mas saiba, meus amados, que essas festas ou cultura em qualquer parte do mundo, elas nunca são moralmente neutras, ou seja, sempre tem, digamos que, uma ênfase em algo religioso, sempre há uma associação a algo espiritual, ou seja, nunca é apenas algo engraçado, interessante, divertido, roupas engraçadas, roupas caipiras, roupas nordestinas, comidas que faz parte deste momento. A comida em si não é problema, não é pecado. Na verdade, comida Deus preparou para nós nos alimentarmos. O ponto a destacar sobre comida é ela está sendo sacrificada, oferecida para deuses, para outros deuses, para ídolos. Então saiba, meus amados, que ao chegar nessa época, às vezes pais cristãos não sabem como lidar, não sabem até mesmo como orientar os filhos, né? Que as escolas programam-se e faz aquelas festas, aquelas roupinhas engraçadas, que aparentemente tudo lindo, tudo muito inocente, mas você sabe o que tem por trás das festas juninas, o que isso está associado, né? Nós sabemos que as festas juninas, elas estão associadas ao apego a alguns nomes, que inclusive dois dos nomes estão na Bíblia, só que não são Deus, eram homens pecadores como nós. Um é João e o outro Pedro. E aí também, que não necessariamente é o mesmo mês, né, junho, mas julho, mas a ênfase é fazer essas festas justamente nos meses que é celebrado, né, que é, digamos, cultuado São João, São Pedro e também, não me foge a memória, Santo Antônio, né, que foi alguém canonizado também santo, um italiano, se não me foge a memória. Ou seja, é uma festa que a aparência é piedosa, é interessante, é algo cultural, pastor, larga de ser bobo, mas que faz um apelo que traz uma exaltação a homens, né? A ídolos, São Pedro, São João e também a Santo Antônio. Um abismo puxa outro abismo. Nós sabemos que nessas festas, né, que você vê, se for mesmo a ideia da roupa, né, da cultura, a vestimenta, né, aquelas rodas engraçadas, elas
você olha assim e fala, o que tem de mais nisso? Mas quando uma coisa começa errado, ela vai, tende a piorar. Existem culturas que elas, meus amados irmãos, elas conformam-se, elas, é permitido, né? Digamos que elas conformam com a vontade de Deus. Já outras culturas, elas não conformam-se com a lei de Deus. Elas vão de contrário à lei de Deus. Ou seja, então aquilo que parece ser inocente é algo muito... não, pastor, não tem nada de mais nisso, né? A roupa caipira, o chapéu, né? Inclusive estou aqui, ó, chapéu de palha, cabaça empendurada, coisas do tipo. Porém, meus amados, ela faz um apelo, ou seja, ela traz, quando tem essas rodas de festas juninas, o que eles gritam lá? Viva quem? Né? Viva São não sei o quê. Ou seja, nós sabemos que a palavra de Deus deixa claro, eu vou até ler inclusive este verso que se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 5, que diz, porque há um só Deus. Note, há um só Deus, mas não é como você talvez tenha imaginado. Deus é um só, né? Então, todas as religiões levam ao mesmo lugar, é mentira, tá bom? Apenas um que leva a Deus verdadeiro, e este é Jesus Cristo, não há outros mediadores. Há apenas um que leva a Deus, e a Bíblia esclarece quem é, olha só. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a fé em Cristo não combina, irmãos, com a fé em outros ídolos. Apenas um. Nós não devemos apelar a outros nomes para nos aproximar, para ter de Deus algo. Apenas um, é Jesus. Amém? Então há coisas que não combinam com a fé. E também há mais outras porções da palavra de Deus, como Romanos capítulo 12, que diz para nós, como cristãos, se você já é de fato um cristão, você não deve se conformar com o mundo. Porque aquilo que pareceu nascer-se inocentemente, aquela festa caipira, que veio associar-se com apelo a imagens a santos e a sacrificar comidas a santos, também, irmãos, vem outras coisas. Nós vemos que um abismo puxa outro. Aí vem junto com isso o que mais? Bebedeiras, né? Prostituição, digamos, satisfação da carne, ou seja, ali tem aquelas festas, aquela barulheira. Então, meus amados, aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, não é um movimento, não é uma atividade, não é uma festa que caiba você lá como salvo em Jesus. Não combina, tá bom? Se você insiste em participar, você está sendo rebelde se você é salvo. E outra, você está querendo também satisfazer os desejos carnais, querendo fazer aquilo que não deveria fazer mais. Você não pode conformar-se. Mas é cultura, não é desculpa. É cultura que ela tende a não ir em encontro à vontade de Deus. Ela está de encontro, vocês tendo choque. Não é aquilo que Deus vem a se agradar, né? Então, além de ser algo que vai trazer, despertar desejos carnais para você, essas festas, tem também a questão de exaltar, de adorar homens e imagens. Não é uma questão apenas de dizer, filho, não pode, cicrano não pode. Mas por que não pode? Porque tem um apelo a ser apegado, a recorrer a ídolos, a exaltar a ídolos. Também a questão das festas, da barulheira, da dança, da imoralidade, da bebedeira, tudo mais está junto neste pacote. Então não cabe vacilar, né? E não queremos entrar aqui nem no mérito histórico das festas juninas, apenas um pano de fundo rápido sobre posso ou não posso como cristão? Olha, não convém. Aliás, fazer conscientemente é você estar pecando mesmo, tá bom? Que Deus te ajude sobre isso. Estamos aqui. Qualquer dúvida, nos comunique. Deus abençoe sua vida.